Olá, bom dia. Me chamo Ingrid Chayane de Araújo de Oliveira. Sou da Escola Municipal Evilásio de Leão, sou da série 7º ano. E hoje viemos apresentar como assunto do nosso projeto Moda Feminina na década de 60 no município de Mossoró, RN. Orientadora, Daiane Priscila Pereira de Souza. Componente do grupo, Ingrid Chayane de Araújo de Oliveira, Alama do Vale Oliveira, Maria Clara da Silva Arruda. Área: Ciências Humanas. Categoria: Ideação. Situação: Problema. Qual era o estudo de roupas femininas na década de 60 no município de Mossoró, RN? A gente acha bastante relevante trazer um pouco sobre a história, por conta que na década de 60 foi um evento muito marcante, que as roupas revelavam comportamentos, bastante coisa. E a década de 60 foi uma década muito marcante, com mutirões e que trazem bastante sobre nossa história de Mossoró. E a gente acha que isso vai nos fazer sentir mais pertencentes à nossa cidade, porque também traz bastante da nossa cultura. E a geração atual de hoje desconhece sobre aquela época, que foi uma época extraordinária. E que vale a pena a gente poder investir num projeto assim, na nossa opinião. E a gente acha que lá pra frente a gente vai conseguir trazer mais imagens. E a nossa hipótese é que a gente acredita que encontraremos roupas coloridas e uso de perucas e acessórios brilhantes. Por conta que a época era bastante coisas de rebeldes. A gente tirou a hipótese sobre alguns relatos, porque meu avô, ele contou que naquela época existiu a época dos rebeldes e várias coisas do tipo. Então a gente tirou a hipótese sobre uma ideia de elementos comportamentais e como seria uma roupa. Então a gente acha que vai achar roupas coloridas, uso de perucas e acessórios brilhantes. Objetivo geral: entender como era o estilo de roupas utilizadas pelas mulheres moçoroenses na década de 60. Objetivos específicos: fazer levantamento de imagens que representam a moda nos anos 60 no Brasil. Colher fotografias de pessoas nascidas na época, na década de 60, e no município, que ajudem a formar um estilo comum na época. Justificativa: a gente escolheu esse projeto com uma pesquisa bem grande. A gente procurou sobre possíveis temas e assuntos de projetos da Feira de Ciências. Então a gente chegou à conclusão sobre esse assunto, que a gente nos interessou bastante por todas as componentes do grupo serem mulheres. Então a gente teve bastante mudanças de projeto, que a gente não ficou só nesse tema. A gente teve outros assuntos, mas aí a gente mudou bastante isso até chegar nisso. E justificativa: conhecer aspectos da moda antiga do nosso município faz com que possamos refletir sobre as mudanças temporais, culturais que afetam a moda. Estudar sobre a moda também nos ajuda a entender os modelos comportamentais da sociedade moçoroense da década de 60. Conhecer mais sobre a nossa história nos ajuda a nos sentirmos mais pertencentes da nossa cidade. Metodologia: tempestade de ideias. A escola da pergunta-problema pesquisa exploratória através do Google para compreender o estilo da década de 60 no Brasil, buscar fotografias e relatos em jornais do município que demonstrem estilo feminino e moçoroense da década de 60. Análise dos materiais levantados. A gente buscou em lojas, buscou em jornais da Mossoró, só que infelizmente a gente não conseguiu entrar em contato com nenhum deles. Mas a gente buscou em 2 jornais e infelizmente a gente não conseguiu contatar nenhum. E a gente buscou em lojas, só que a gente não teve permissão para usar nenhum tipo de foto daquela época, porque claramente a gente teria que pedir permissão. Então a gente partiu para uma pesquisa em campo, aqui na nossa cidade mesmo. Só que a gente não conseguiu achar no município nenhuma pessoa que tivesse fotos ou nada daquela época, somente relatos que confirmaram um pouco da nossa hipótese, porque uma senhora que esteve na época de 60 nos contou que na época eles usavam perucas, acessórios brilhantes. Ela confirmou isso pra gente, que eles também chegavam a usar vestidos longos com tecidos finos e florados, com estampas de flores e às vezes até mesmo totalmente rosas ou brancos. E que confirmou um pouco da nossa hipótese, mas não totalmente ela.
Possíveis resultados. Nesta pesquisa será possível encontrar referências fotográficas e relatos de pessoas que viveram na década de 60, que ajudam a entender e a visualizar o estilo das mulheres moçoroenses nesta década. Esse trabalho pode contribuir para conhecermos uma parte desconhecida pela atual geração da história de Mossoró. Referências. A gente tirou todo o material do Google e da pesquisa em campo. A gente está aberto a críticas construtivas e vai ser bastante ajuda. Vai nos ajudar bastante críticas construtivas, porque é a primeira vez que todos os componentes do grupo, é a nossa primeira vez que a gente está apresentando um projeto de feira de ciências. E a gente agradece bastante pelo tempo de vocês. E mais uma vez, tenham um bom dia. Obrigado pelo tempo.